Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do centroavante Fábio Gomes, que vinha atuando pelo Atlético Mineiro e que agora chega para defender a camisa cruz-maltina. E você sabe, se tem reforço chegando em São Januário, tem análise aqui no canal. Então já chega deixando o like, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa contratação do Vasco, beleza? Mas sem enrolar, vamos falar de Fábio Gomes, o novo atacante do Vasco. Fábio tem 25 anos de idade, é destro, tem 1,92 m, iniciou sua carreira atuando pelo Nacional, nas divisões de base do Nacional, onde inclusive enfrentou o Vasco na Copa São Paulo de 2016 e fez gol. O Vasco venceu por 3-2 o Nacional, mas o Fábio deixou a marca dele, inclusive abrindo o placar naquele jogo. Depois disso, o Fábio foi negociado com o Audax, passou ainda pela base do Audax até estrear como profissional, mas estourou, na verdade mesmo, defendendo o Oeste. Foi quando ele teve realmente a primeira sequência dele como profissional. O Fábio tem apenas 25 anos de idade. E já teve, logo na sua primeira temporada cheia, um ano de destaque. Foi o vice-artilheiro da Série B de 2019, com 15 gols marcados, tanto que logo depois foi negociado com o futebol japonês. No ano seguinte, já foi emprestado para o futebol japonês para defender o Albirex. Mas foi exatamente quando começou a pandemia, então não teve uma sequência muito grande por lá, acabou retornando ao Brasil para defender o Oeste, mais uma vez foi bem nessa Série B e acabou sendo negociado com o New York Red Bull dos Estados Unidos, aonde ele atuou em 2021, até retornar ao Brasil para atuar pelo Atlético Mineiro nessa temporada. E eu lembro de ter acompanhado muito bem o Fábio nessa época ainda do Oeste, nessa primeira temporada dele como profissional, e chamava já a atenção algumas características dele. A primeira, é claro, o jogo aéreo. Um jogador de 1,92 m de altura tem naturalmente já uma presença de área um pouco maior, uma facilidade maior no jogo aéreo. Mas o grande diferencial do Fábio, na verdade, é ter um pouco a mais disso. A gente sempre vê um jogador mais alto, um centroavante mais alto, e acha que é só um poste, né? Então costuma falar muito sobre isso. É só um poste de ficar dentro da área para cabecear. E não é o caso do Fábio. O Fábio é um jogador que tem uma boa mobilidade, sabe jogar fora da área. Inclusive no Japão, o time dele jogava no 3-5-2 e ele era muitas vezes um atacante que saía um pouco mais pelo lado do campo. Ele tem uma certa habilidade, é claro que não é um ponta habilidoso, um meia, mas para um centroavante de 1,90 m, ele tem uma habilidade e tem velocidade, então é um jogador que consegue fazer esse jogo saindo um pouco mais da área, que é uma das grandes dificuldades do Raniel, que é hoje o titular da posição do Vasco. E mais do que isso, além de ter velocidade e uma certa qualidade para jogar fora da área, ele tem principalmente uma capacidade muito grande de fazer o pivô. Isso é o que mais me chama a atenção no Fábio. É um jogador que consegue fazer bem esse duelo 1 contra 1 contra o zagueiro, consegue fazer bem essa parede, tanto para ele próprio girar e finalizar, o que é uma das características dele, inclusive finaliza com as duas pernas. Nos 15 gols que ele fez na Série B em 2019, 4 foram de canhota e 3 de cabeça, né? Então a gente tem essa impressão de que o jogador mais alto tende a fazer gols só de cabeça e acaba que o Fábio mostra, na verdade, uma capacidade também de finalização, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. É claro que não chega a ser ambidestro, mas tem essa facilidade também, muito por conta dessa capacidade que ele tem de fazer o giro em cima do marcador ou de fazer a parede para o companheiro chegar para dar uma assistência. Uma das características do Fábio, inclusive, até olhando os números dele, apesar de ser esse centroavante com essa característica muito diária, é um jogador que tem uma boa média de assistências. Se a gente for olhar a participação dele nos Estados Unidos, por exemplo, a passagem dele por lá, ele teve 13 participações diretas em gols, 7 gols e 6 assistências. É um número significativo para um centroavante. Assim como no Atlético Mineiro, mesmo com a baixa minutagem, ele chegou a jogar 550 minutos só pelo Atlético Mineiro, um número muito pequeno, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências, ou seja, 5 participações diretas em 500 minutos em campo, mais ou menos, uma média de quase uma participação por jogo, um jogo e meio. Então o Fábio é sim um centroavante de área, mas com qualidade para fazer esse jogo por fora, fazer esse pivô principalmente. A gente vê muitas vezes no Vasco a bola chegando na frente, batendo e voltando. E o Fábio tem essa qualidade, tem essa característica para sustentar um pouquinho mais esse jogo físico na frente, não só pela estatura, mas pela qualidade que tem para controlar um pouco o jogo. Teve poucas oportunidades no Atlético Mineiro, é verdade, mas também muito por conta da concorrência. Está falando de um time que tem Hulk, Vargas, Sacha,
Keno, Zaratio, vários jogadores para o setor ofensivo, e o Fábio acabava sendo uma opção muito mais realmente para o jogo aéreo, por ter essa característica diferente em relação aos outros. E tecnicamente, claro, não chega no nível desses outros para fazer um jogo por fora com a qualidade que tem o Hulk, por exemplo, que é um dos principais atacantes do futebol brasileiro nas últimas 2 temporadas. Mas para a Série B, para o nível que o Vasco hoje disputa e para o nível que o elenco tem, eu vejo o Fábio chegando, inclusive, para brigar pela posição com o Raniel. É claro que tem um espaço muito curto, faltam 16 jogos só para o fim da competição. E o Fábio está chegando agora, o Raniel, bem ou mal, com algumas oscilações, algumas atuações muito ruins, ainda assim é o artilheiro do time na temporada e na Série B. Então é difícil você tirar um jogador que em muitos momentos foi decisivo. Mas acho que a tendência é a gente ver o Fábio ganhando oportunidades no segundo tempo, e se ele conseguir mostrar o que mostrou no Oeste, mostrou no Japão e nos Estados Unidos, possivelmente ele vai agarrar essa chance e acabar ganhando essa posição que ficou muito em aberto. Durante toda a temporada, apesar do Raniel ser o artilheiro, em alguns momentos o Getúlio chegou a ser titular também, o próprio Figueiredo chegou a ser testado, ou seja, ninguém se firmou realmente como centroavante do Vasco. E essa posição está em aberto, o Fábio chega exatamente para brigar por ela. Eu acho o Fábio mais artilheiro do que o Raniel, já mostrou isso por onde passou, a média de gols é alta, a média de participação em gols também é alta, muito por conta dessa qualidade também que eu vejo sendo superior ao Raniel, que é esse jogo fora da área, essa capacidade de fazer um pivô, fazer uma parede e até um giro para ele mesmo. Ele sustenta um pouco melhor isso na frente. Então acho que o Vasco foi bem no mercado. Acho que é uma contratação que pode agregar muito para esse time, que muitas vezes é dependente do jogo aéreo, que é o óbvio, né, de você esperar de um jogador de 1,92 m, mas acho que o Fábio consegue entregar um pouquinho mais. E ainda que entregue só o óbvio, nesse Vasco que depende muito da bola parada, do jogo aéreo, da batida do Nenê, o Fábio pode agregar bastante também. Bom, galera, minha análise é essa. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos, e se você quiser participar de mais coisas aqui do canal, torne-se membro. Tá rolando grupo no Telegram, tem o chat que rola aqui sempre nas lives das partidas, tem promoção, tem desconto em produto, enfim. Clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, escolhe seu plano, contribui com o meu trabalho e tem esse retorno também para vocês. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.